viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Imagine essa cena. Tem uma mulher que brilha como o sol, uma personagem sobrenatural, uma rainha com uma coroa com 12 estrelas iluminando tudo à sua volta. Mas essa criatura de tirar o fôlego não é uma modelo que fica desfilando para cima e para baixo numa passarela, não. Ela está chorando e com dores. Ela está dando à luz a uma criança. Sabe, eu nunca vi nada mais dramático na minha vida do que os últimos minutos antes de um nascimento. Gritos de dor, sangue, esforço, tentativa de controlar a respiração. E como se essa situação já não fosse difícil o suficiente, a Bíblia fala que ainda existe um monstro parado próximo a ela. Ao invés de uma parteira, é um monstro brutal, um dragão enorme esperando bem na frente da mulher, querendo devorar a criança no momento em que ela nascer. Que pesadelo! Que diretor especialista em efeitos visuais conseguiria criar um monstro tão terrível? Eu não sei dizer o que é mais terrível. A pele vermelha, o rabo que vai às estrelas do céu, as 7 cabeças. O que essas imagens querem nos dizer? De onde elas vêm? Elas servem para nos lembrar de quê? Existe um jogo que me chama muito a atenção por ser estimulante à imaginação. Nele, os jogadores são divididos em 2 times que recebem uma pilha de cartas. Cada carta tem uma palavra escrita. O objetivo dos jogadores de cada time é fazer desenhos em uma folha de papel sem usar nenhuma palavra, para que através de relações com esses desenhos, os outros jogadores de seu time possam decifrar a palavra escrita na carta. É interessante observar como pessoas que jogam constantemente acabam desenvolvendo certos códigos ou sua própria linguagem. Desenhos que muitas vezes não têm associação direta com nenhuma palavra, são decifrados em questão de segundos, e o jogo se torna muito mais fácil para times que contam com essas pessoas. Nós estamos em uma posição parecida com a dessas pessoas. Não importa se estamos rodeados por nossos amigos, colegas de trabalho ou conterrâneos. As experiências em comum de cada grupo moldam sua linguagem. Pessoas que não fazem parte da nossa comunidade nem sempre entendem do que estamos falando. As pessoas de dentro, entretanto, às vezes precisam somente de uma palavra para entender tudo.
Os autores da Bíblia também tinham um histórico cultural em comum. João era judeu, por isso que Deus usou imagens que João já estava familiarizado. Para nós, isso significa que, para entender o livro de Apocalipse, temos que ter conhecimento da Bíblia. No caso, o Velho Testamento. Essa era a parte da Bíblia que estava disponível para os judeus e cristãos naqueles dias. A linguagem do livro de Apocalipse é cheia de palavras e imagens tiradas do Velho Testamento. Essas imagens evocam certas associações de uma maneira similar à maneira que as pessoas decifram as palavras daquele jogo. Lá está o dragão parado em frente à mulher. O que João lembrou imediatamente a partir dessa imagem? No verso 9, o próprio João chama o dragão de antiga serpente, que leva o mundo inteiro a se perder. A alusão é óbvia. Ele se lembrou de uma situação prévia onde a mulher e a serpente ficaram frente a frente. Isso nos leva do último livro da Bíblia para o primeiro, do final da história para o começo. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o livro de Apocalipse nos dão um abrangente tema da Bíblia. No terceiro capítulo de Gênesis, encontramos a definição do que parece ter vindo à mente de João quando viu o dragão na frente da mulher. O Jardim do Éden. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os seus olhos, e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Não coma ou morrerá. Você não vai morrer. Você morrerá. Você não vai morrer. E aí? O que tá certo? Quem tá certo? Será que alguém poderia estar mentindo? Nós conhecemos bem tais conflitos. Vivemos um mundo de decepção onde a mentira é bem normal. As pessoas elas mentem para nós várias vezes num dia. Mas Eva, a primeira mulher, ela está dominando a conversa com a serpente que finge querer ajudá-la. Até ali, a sua vida havia sido fácil, clara e simples, absolutamente harmoniosa. Originalmente, Eva tinha algo que nós não temos hoje: completa confidência. Ela conhecia Deus pessoalmente, eles falavam um com o outro, eles tocavam um ao outro. Mas Eva não conhecia essa estranha, a serpente. Na verdade, a situação ali poderia ter sido bem simples se Eva tivesse pensado: Deus, Ele nos criou e a todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele pode fazer tudo e nos ama mais do que qualquer coisa. Ele tem bons motivos para nos alertar. Mas é justamente aí que a serpente começa a argumentar. Deus proibiu algo. Por quê?
A serpente ela tem uma resposta, sim, certamente tem. Ela finge saber que Deus não estava falando a verdade. E também ela sabe as razões para ele não estar dizendo a verdade. Não, ela disse, ele sabe bem. Deus sabe que você não irá morrer. Ele mentiu para você intencionalmente. Ele quer assustá-lo. Ele quer que você permaneça estúpido, insignificante e dependente, de modo que você nunca queira ser mais sábio, mais poderoso ou tornar-se independente. Que surpresa! A breve descrição da serpente nos dá uma imagem totalmente diferente de Deus. Um único pensamento te leva para longe de um pai que faria tudo por você, para uma pessoa que suprime e manipula você. Por que Eva finalmente pega a fruta? Porque tem fome? Porque está entediada? Não. As palavras da serpente são uma forte acusação contra Deus. Ela até hesita por um momento curto, mas aí vai. Uma lasquinha. Uma mordidinha, 1 milímetro de desconfiança. É inacreditável. E só isso já foi suficiente por uma decisão momentânea? Sim, foi. O resultado foi uma cadeia de reações em sua mente, similar à queda de Adão. Em maio de 1943, o reservatório Murna, em North Rhine-Westphalia, na Alemanha, foi bombardeado pelos britânicos. Naquela época do ano, o reservatório estava cheio. Uma detonação de bomba a uma profundidade de 15 metros foi o suficiente. Uma pequena rachadura apareceu na parede da enorme barragem, mas com a pressão da água derramando rapidamente alargou a rachadura. E finalmente, houve uma ampla rachadura por onde enormes quantidades de água passaram. 1.600 pessoas morreram naquela inundação, embora vivessem a mais de 100 quilômetros da barragem. A desconfiança também ganha um impulso misterioso. Experimente o simples pensamento. Talvez eu esteja sendo enganado. Não é fácil se livrar dele, né? A serpente sabia bem disso. Sabia por experiência própria. Para conseguir expressar tais dúvidas, a própria serpente deve ter sentido isso antes. Na verdade, isso não é nada mais do que o seu próprio problema venenoso, que agora é oferecido ao ser humano como uma doce fruta. A serpente foi a primeira a desconfiar de Deus. Ela não quis acreditar na sua palavra. E o primeiro ser humano que ela viu tratou de infectar com o vírus. As consequências foram catastróficas. A fruta não estava envenenada, mas o relacionamento entre humanos e Deus, esse sim, foi envenenado a partir daquele momento. Milhares de anos já se passaram na história do mundo. Qual nação, qual cultura, qual religião retornou para um relacionamento fiel com Deus do jeito que as coisas eram no Jardim do Éden? A situação não é justamente o contrário? Várias imagens distorcidas de Deus foram desenvolvidas com o tempo. Dezenas de cultos cruéis, rituais opressivos e atividades sem sentido.
não é de surpreender que as pessoas no mundo ocidental se libertaram desse fado chamado religião e já não confiam mais em ninguém. Confiar em Deus. Você deve estar brincando. Então essa é a história do dragão. Uma história de desconfiança em Deus. A serpente assumiu o papel de uma amiga, lisonjeando os humanos. Mas no livro de Apocalipse, ela assume sua verdadeira face. Se pudesse, varreria as estrelas do céu. Ela seria capaz de qualquer coisa para afastar os humanos de Deus. Mas por quê? O que nós fizemos à serpente? Há algum tempo eu li a história da família McGregor. Eles eram um casal e tinham um filho pequeno. Um dia, mãe e filho desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Não houve nenhum acidente, eles não foram sequestrados e nem mortos. Na verdade, a mulher traiu seu esposo. Ninguém sabe o motivo. Ela nunca confessou suas razões. Finalmente ela o desprezou de tal forma que ela quis simplesmente deixá-lo, para que então pudesse começar uma nova vida em outro lugar. Mas o seu filho ficou mais velho e começou a perguntar sobre seu pai. Qual deveria ser a resposta dela? Ela deveria contar o que havia feito? Não. Ela queria que o garoto pensasse que seu pai era mau e indiferente, e que ele havia deixado e atraído. E foi exatamente isso que ela disse a seu filho, repetidas vezes. O garoto cresceu sem um pai, pior, cresceu com a terrível imagem de um pai que ele não queria ter nenhum tipo de contato. Tudo o que ele ouvia sobre seu pai era um fardo para ele. Por outro lado, sua mãe estava contente. Seu filho nunca iria querer conhecer o pai e, consequentemente, nunca saberia a verdade. Agora você pode pensar, se ela tem um problema com o ex-marido, por que ela envolveria o filho? Mas foi exatamente desse jeito que as coisas aconteceram no começo. A serpente não tinha nada contra Eva. Só tinha um problema com o pai de Eva. O dragão não luta primariamente contra a mulher grávida. O inimigo dele é Deus. A luta dele contra Deus começou muito antes dos humanos serem criados. Nós fomos arrastados ao conflito mais tarde, como filho do Sr. McGregor. E as nossas consequências são similares. A humanidade se encontra sem pai. Ele não pode ser visto. Ele está longe de nós. Ninguém sabe realmente o que ele está pensando. A vida sem confiança nele é mais do que um fardo. Por exemplo, eu lido até que bem com isso. Embora eu tenha passado por algumas crises pessoais no meu crescimento, hoje eu sou um adulto. Eu gosto do meu trabalho. Sou casado com uma esposa maravilhosa que me ama. Eu tenho tantas responsabilidades que eu posso me orgulhar. Mas, do fundo do meu coração, às vezes quando eu sou honesto comigo mesmo, eu sei que eu estou sobrecarregado. Eu sinto-me sozinho no papel de pastor e marido. Como eu posso conseguir cumprir essa obrigação incrível para com os membros das minhas igrejas e com a minha esposa? Tantas decisões precisam ser tomadas, decisões certas. Às vezes eu não sei o que é melhor. Às vezes eu não tenho nem forças para tomar uma decisão. Sabe o que eu preciso mesmo? É de alguém para me dizer de novo e de novo que eu já faço muito e mesmo que eu erre, o que acontece muito, que eu sou infinitamente valioso. Isso soa como uma criança que sente falta de um pai? Certo. Esse é o caso. Na verdade, esse nunca foi o plano. Nós não fomos feitos para crescer sem um pai. Sim, eu quero ser independente, mas eu sinto falta dele. Eu quero depender dele, mas isso não é tão fácil, por causa da serpente.
Eu sou uma mulher, sou estudante de jornalismo e apresento um noticiário diário em uma rádio. Lidero uma equipe de 4 pessoas. Eu sei fazer muito bem o que faço. Eu sou forte. Bem, eu tenho que ser forte, querendo ou não. Não existe mais ninguém para cuidar de mim. É claro que isso não é o ideal. Seria se eu não tivesse que me proteger, se eu fosse forte, não pelas minhas próprias forças, mas porque meu pai desenvolveu segurança e controle próprio em mim. Eu poderia crescer em paz. Porque eu tenho um mentor que está sempre ao meu lado, que me conhece, me ama e me vê por dentro, e ainda assim não tira vantagem disso. Mas esse tipo de vida foi tirado de nós. O dragão plantou a semente da desconfiança, e a desconfiança agora determina a nossa vida diária. Nós aprendemos a viver separadamente de Deus. Nós lidamos com isso mais ou menos. Mas isso tem que permanecer assim? O filho do Sr. McGregor aceitou a vida como ela estava? Ou chegou a saber a verdade sobre o seu pai?